Há um momento na vida em que a dor cansa mais do que o pecado, em que obedecer parece mais pesado do que abandonar tudo. E é exatamente aí que Jeremias chega. Ele não está mais enfrentando reis, não está mais lidando apenas com o povo que o rejeita. Agora Jeremias está lutando contra o próprio chamado. Ele ora, ele chora, ele reclama. E, pela primeira vez, ele ousa dizer algo que muitos sentem, mas poucos admitem. Senhor, eu não aguento mais. Jeremias tenta desistir, tenta calar a boca, tenta abandonar a missão. Mas algo acontece dentro dele que muda tudo. A palavra de Deus começa a queimar, não como conforto, mas como fogo nos ossos. Um fogo que dói, um fogo que consome, um fogo que não permite silêncio. Esse vídeo não é sobre vitória, é sobre resistência. É sobre continuar, mesmo quando a alma quer parar. É sobre descobrir que quando Deus marca alguém, nem o próprio cansaço consegue apagar. Seja muito bem-vindo ao vídeo 3 da série sobre Jeremias. Se você chegou agora, fique tranquilo. Este vídeo vai falar direto com você. Mas eu preciso te dizer algo importante. Os vídeos 1 e 2 dessa série aprofundam muito tudo o que você vai ouvir aqui. No vídeo 1, nós falamos sobre o chamado antes do nascimento, um Deus que escolhe antes mesmo da dor existir. No vídeo 2, entramos na solidão do profeta, a rejeição, o isolamento e o preço de falar a verdade. Esses 2 vídeos não são obrigatórios, mas eles preparam o coração para entender o que Jeremias está vivendo agora. Então, se puder, depois assista aos 2. Eles vão estar nos cards e na descrição. Agora respira fundo, porque o que vem a seguir não é confortável, mas é necessário. E talvez você também esteja cansado. Talvez você também tenha pensado em desistir. Talvez você esteja tentando silenciar aquilo que Deus colocou dentro de você. E hoje, assim como aconteceu com Jeremias, você vai descobrir que há um fogo que não permite fuga. Jeremias não está mais falando com o povo. Agora ele está falando diretamente com Deus, e não com palavras bonitas. Ele não ora como alguém que venceu. Ele ora como alguém que está ferido. Tu me persuadiste, Senhor, e eu me deixei persuadir. Jeremias capítulo 20, versículo 7. Essa frase não é suave. No original, ela carrega o peso de alguém que se sente enganado, pressionado, arrastado para um chamado que custou tudo. Jeremias está dizendo, em outras palavras, eu obedeci, e isso me destruiu. Ele foi ridicularizado, foi zombado, virou motivo de riso diário. Cada palavra que ele pronunciava em nome de Deus voltava como violência contra ele mesmo. E então vem a tentativa de desistência. Quando digo, não me lembrarei dele, nem falarei mais em seu nome. Aqui está o momento mais perigoso do profeta. Não é quando ele é perseguido, não é quando é preso, é quando ele decide calar a voz de Deus dentro de si. Jeremias tenta parar, ele tenta silenciar, ele tenta sobreviver sem o peso da missão, mas algo acontece. Então a sua palavra é no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Estou cansado de sofrer, mas não posso conter. Esse fogo não aquece, esse fogo não conforta, esse fogo queima. É o tipo de chamado que dói mais quando você tenta fugir do que quando você obedece. É a presença de Deus não como abrigo, mas como insistência. Jeremias descobre algo que poucos querem admitir. Às vezes Deus não nos deixa desistir, mesmo quando desistir parece a única saída. O profeta está exausto, mas o fogo continua. Ele está cansado, mas a palavra não se cala. E isso revela uma verdade espiritual profunda. Quando Deus planta algo em alguém, não é superficial. Ele escreve nos ossos, ele grava na alma, ele marca por dentro. Jeremias não continua porque é forte, ele continua porque foi tocado por algo maior do que ele. Talvez você esteja vivendo isso agora. Você tenta esquecer, tenta seguir outro caminho, tenta silenciar aquilo que Deus colocou dentro de você. Mas quanto mais você tenta fugir, mais isso queima. Esse vídeo não é sobre culpa, é sobre identidade. É sobre entender que o chamado não é apenas uma tarefa, é uma transformação irreversível. Jeremias não consegue voltar a ser quem era antes de Deus. E talvez você também não consiga. Jeremias já tentou calar a voz, já tentou desistir do chamado, mas agora ele entra em um território ainda mais perigoso. O lugar onde a fé continua existindo,
mesmo quando a esperança começa a morrer. Ele não está mais lutando contra o povo. Ele não está mais lutando contra os líderes. Agora Jeremias luta dentro de si. Porque ouço a murmuração de muitos, terror por todos os lados. Jeremias capítulo 20, versículo 10. Ele se sente cercado, observado, traído. Pessoas que antes caminhavam com ele agora esperam sua queda. Amigos se transformaram em acusadores silenciosos. Há olhos atentos, esperando um erro, uma falha, uma palavra fora do lugar. E aqui está uma verdade dura. Quanto mais fiel alguém é ao chamado, mais solitária essa pessoa se torna. Jeremias sente medo. E não esconde isso. A Bíblia não romantiza o profeta. Ela não o pinta como um herói inabalável. Ela o mostra humano, frágil, com o coração tremendo. Mas no meio desse abismo emocional algo acontece. Mas o Senhor está comigo como poderoso guerreiro. Essa frase não nasce da tranquilidade. Ela nasce do desespero. Jeremias não declara isso porque tudo está bem. Ele declara porque se Deus não estiver com ele, tudo acabou. Aqui está um ponto espiritual profundo. A fé mais verdadeira não é a que ignora o medo, mas a que fala apesar dele. Jeremias continua com medo, mas ele escolhe lembrar quem Deus é. Ele não diz, eu sou forte. Ele diz, o Senhor está comigo. Isso muda tudo. O profeta entende que sua força não está em resistir sozinho, mas em não caminhar sem Deus. Mesmo quando o chão parece ceder, ele ainda sente dor, ainda sente angústia, ainda sente solidão. Mas agora, no fundo do poço, surge uma confiança crua, quase quebrada, porém real. Cantai ao Senhor. Louvai ao Senhor porque livrou a alma do necessitado. Perceba algo poderoso. O louvor surge antes da libertação visível. Não é um louvor de quem venceu. É um louvor de quem decide confiar enquanto sangra. Isso não é fé de palco. É fé de caverna. É fé de quem não tem aplausos, não tem resposta imediata, mas se agarra à presença de Deus como última âncora. Jeremias nos ensina que a fé e o abismo podem coexistir, que é possível amar a Deus e ao mesmo tempo sentir-se quebrado, que confiar não significa entender. Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto, crendo, mas cansado, orando, mas ferido, seguindo, mas sem forças. Deus não rejeita quem o busca do fundo do abismo. Às vezes, é justamente ali que ele se revela como poderoso guerreiro. Depois do louvor, vem o silêncio. Jeremias acaba de declarar que o Senhor é um poderoso guerreiro. Mas logo em seguida, algo desconcertante acontece. Maldito o dia em que nasci. Não seja bendito o dia em que minha mãe me deu à luz. Jeremias capítulo 20, versículo 14. Essas palavras não vêm de um incrédulo. Elas vêm de um profeta escolhido. Isso é profundo, isso é desconcertante. E isso é extremamente humano. Jeremias não abandona Deus, mas ele chega ao limite da própria alma. Ele não questiona se Deus existe. Ele questiona se consegue continuar existindo daquele jeito. Aqui há uma verdade que muitos evitam falar. Existem momentos em que o servo de Deus não quer mais fugir, não quer mais lutar, ele só quer descansar da dor. Jeremias não esconde isso. Ele não espiritualiza o sofrimento. Ele não finge estar bem. Ele derrama tudo diante de Deus. E isso por si só já é um ato de fé. Porque só quem confia de verdade se permite ser completamente honesto diante do Senhor. A Bíblia não censura Jeremias. Deus não o descarta. O chamado não é retirado. O texto não termina com punição. Termina com silêncio e permanência. Jeremias continua sendo profeta. Isso nos ensina algo poderoso. Deus não abandona seus servos nos dias em que eles não conseguem ser fortes. Se você chegou até aqui neste vídeo, talvez seja porque algo dentro de você se identifica com esse cansaço espiritual, com essa fé que ainda existe, mas que dói, com esse amor por Deus que convive com perguntas sem resposta. E se esse conteúdo está falando com você de verdade, deixa o seu like agora. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que também estão lutando silenciosamente. E se você ainda não é inscrito, se inscreva. Esse canal existe para contar histórias bíblicas com profundidade, humanidade e verdade. Lembrando, os vídeos 1 e 2 da série de Jeremias estão disponíveis no card acima e também na tela final deste vídeo. Eles complementam tudo o que você ouviu aqui hoje
e vão te ajudar a entender ainda mais o peso e a beleza desse chamado profético. Jeremias nos mostra que o fim do capítulo não é o fim da história, que o limite humano não anula o propósito divino, que Deus continua presente mesmo quando o profeta não consegue mais cantar. E essa série está apenas começando. No próximo vídeo, a história avança, o confronto se intensifica e o peso da palavra de Deus se torna ainda maior. Permaneça, porque continuar já é um ato de fé.